Muito bom dia, segunda-feira, hoje dia 24 de novembro. Recebendo essa segunda-feira com presença, presente aqui, mais uma segunda. Minha gente, última segunda, né, do mês. Quantas coisas nós vamos plantar aí para que a gente possa, né, colher depois de uma semana de bom trabalho, de estudos, de curas, de energia. Eu sei que essa fase é uma fase que muitas pessoas ficam preocupadas, principalmente quem empreende, né? Final de mês, mais corrido. Aliás, quem não está numa correria absurda nos últimos dias, né? Acho que o que eu mais ouço é isso. Correria, não dá tempo, tô exausta, chega no final de semana, né? Vários compromissos. E tudo isso vai gerando o quê? Consequências, resultados, né? A maioria das pessoas pensando lá no futuro ou arrependidas do que aconteceu aqui num passado recente. O dia de ontem já foi. Bom ou não, já foi. O nosso poder está aqui no agora. Muitas vezes nós somos radicais demais, muitas vezes nós somos, nos cobramos demais. Aquela expressão, o chicotinho na mão, né? Não fez, não foi. E quantas vezes a gente lá na frente percebe assim, quanta energia que eu deixei, né? Quanta coisa fluiu e a única coisa que eu tinha controle era ali, né? O corpo tá pedindo para descansar um pouquinho mais? Descansa. Você tá passando por alguma situação, antes de tomar qualquer medicamento, dá uma olhadinha. Pergunta pro corpo o que ele tá precisando. Talvez falar, talvez aquietar, talvez esperar um pouco quando algo chega, talvez meio torto. E quando as coisas que nós não temos absolutamente nenhum controle, a vida das pessoas que amamos, a saúde das pessoas que amamos, quantas vezes a gente entra no modo sofrimento por algo que nem é nosso, né? Então é muito desafiador, eu sei. E a live de hoje, né, eu tava lendo um pouquinho o devocional do Café com Deus Pai, até partilhei com a minha irmã agora há pouco, falando sobre a fé, né? Deixa eu abrir aqui, eu perdi a página, vamos lá. Parece que foi ontem que chegou novembro e nós já estamos aqui no dia 24, né? O que é necessário? Aqui o tema do dia, fé para vencer. Em Isaías 26:16 tem esse trecho que diz: Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Ou seja, quantas vezes, só na hora que tá muito desafiador, que a gente pausa tudo para pedir, né, uma oração, para se entregar numa fé. Todos os dias, todos os momentos, e não é sobre religião, é sobre um sentir, uma confiança que por mais desesperador que esteja, essa é a hora. Por mais que esteja dolorido, por mais que esteja difícil, essa força que tem dentro da gente, e a gente pode colocar vários nomes, como fé, né, como confiança, como algo que diz vai dar certo. A Louise Hay falava assim: tudo está bem, dessa situação boas coisas chegarão. Então, coisas boas chegarão. Andréia, Michele, bem-vindas aqui. Coisas boas chegarão. Continuem por aqui. A gente está falando aqui sobre começar um dia frente a tantos desafios. Os desafios que trazemos nossos, a bagagem das pessoas que amamos, as notícias que vão acontecendo no dia a dia, mas frente a isso, que correria absurda que vai drenando a nossa energia, né? Então, a maior prova de confiar é enfrentar as dificuldades sem perder a esperança. Não vamos perder as nossas esperanças. Confiar que muitas vezes, quando a gente faz um exame de consciência, algo que aconteceu algum tempo atrás, que tirou, né, a nossa paz, que tirou o nosso sono, que nos trouxe desconfortos até no corpo, de repente a gente descobriu que foi para algo maior. Quantas pessoas lá atrás, frente a um problema de saúde grave,
entrou num lugar de fazer uma alimentação melhor, entrou num lugar de se preocupar mais, entrou num lugar de agradecer por cada conquista. E aí as pessoas falam, poxa, eu precisei passar por esse deserto, por essa escuridão, para eu entender o valor da luz. Então, abrir os olhos é ver a luz, né? Respirar. Quantas pessoas, né, têm a dificuldade? Eu vou falar assim, estou num lugar assim recentemente, vendo minha mãe mais debilitada, há 2 dias atrás, com dificuldade de respirar, o pulmão já não respondendo. Minha mãe nunca fumou, nunca foi fumante, mas ela teve um resfriado muito forte, já debilitada, ela ficou sem ar, precisou de um aparelho, precisou de estar no hospital. Então, a gente tem aqui gratuitamente o respirar que nos traz para o momento presente. Em algum momento a gente só vai dar conta disso quando não tem mais para respirar. Então, da mesma maneira que tem uma abundância de ar para a gente respirar, uma abundância de vida no agora, eu acho que é momento da gente respirar, trazer presença. Então, veja bem, aonde que você está agora? Com uma agenda repleta de compromissos, desesperada, não vou dar conta. Se você parar por poucos minutos e respirar, vai dar conta que sim, tudo acontece de forma perfeita. O que é realmente necessário, o que realmente é importante para agora? Às vezes a gente tem muita lealdade com as pessoas, com a família. Ai, mas se eu não for, fulano vai ficar chateado. Se eu não fizer, tal pessoa vai ficar brava. Mas e aí, no final das contas, o seu corpo também fica bravo, a sua mente também fica brava. E vamos combinar, tudo isso passa, né? Elia, tudo bem, Carlinha? A gente tá falando aqui sobre os nossos limites. Tá corrido, eu sei que tá corrido, para mim também está. E aí, quem consegue dar uma olhada na agenda e separar o que realmente é imprescindível? Algumas coisas que eu vou fazer vai chatear algumas pessoas, outras vão ficar chateadas porque eu não vou. Ai, mas é o aniversário, você não entende, é importante. Não, eu entendo, mas será que seu corpo está preparado para isso? Aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, aquela dor nas costas. Ouça mais o seu corpo, ouça mais a sua intuição. Quanto mais a gente for movida por isso, mais sabedoria para passar nesses dias corridos nós teremos. O que acontece hoje, ele é fruto de tudo que a gente vem falando. Não dou conta, não dá certo, tô doente, tá mal, nada dá certo para mim. E a gente vai empilhando tudo isso, né? Então, buscar essa sabedoria, essa força maior que você pode chamar de Deus, de vida, de infinito, essa inteligência maior, porque é aquela certeza, aquela segurança que a gente vai passar. Orar, rezar, conversar, se conectar. Quantas vezes uma música eleva a nossa energia, já é a nossa oração. O devocional do Tadashi hoje, ele fala sobre não ser radical, porque muitas vezes a gente tá nesse molde de se cobrar demais. Puxa, mas antes eu tinha feito isso, todo novembro, até o final de novembro eu já tinha feito aquilo. Ai, puxa, mais um ano que tá terminando, eu não emagreci, eu não mudei de trabalho, eu não fiz a transição, eu fiz aquele curso que ficou engavetado, ou eu comprei curso e não fiz. E a gente vai ali, né, com chicotinhos. E o que ele sugere hoje? Vamos lá. 24 de novembro, não seja radical. Precisamos parar com as atitudes radicais em nossa vida. Precisamos ter mais resiliência e flexibilidade para absorver o impacto dos acontecimentos de forma mais suave, sem despencar. Apesar de sempre buscarmos os melhores resultados, somos suscetíveis a falhas. E se por acaso algo deu errado, tente novamente. De outra maneira, siga em frente. Uma hora vai dar certo. Quando for a hora. Como está escrito no livro do Pequeno Príncipe, é loucura jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Continue tentando. A felicidade sempre pode ser alcançada. Olá, Adri! Então, aqui a sua sabedoria interna vai te dizer: está sendo teimoso,
você está insistindo em algo que não é para você. Da mesma maneira que a sua sabedoria interna vai dizer, vamos tentar outro caminho, vamos ver quem já passou por esse caminho, o que essa pessoa fez. Quantas vezes eu também pensei em desistir de várias situações. Há muitos anos atrás, quando eu era secretária, eu trabalhei 20 e poucos anos. E houve uma fase da minha carreira que eu me sentia incompetente. Eu era muito boa, eu sentia muito boa no que eu entregava e de fato eu me profissionalizava, eu estudava, mas eu sentia a falta de um reconhecimento financeiro. Via que pessoas conseguiam cargos, promoções, e eu vivia nesse molde. Puxa, por que não comigo? Por que não dá certo para mim? Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vejo que não era nada sobre o outro. Eu estava sempre reclamando, eu estava sempre comparando e eu estava sempre olhando o copo menos vazio. Eu entrava naquele conformismo de vítima, porque vítimas não prosperam. Por sorte, ou por convicção aqui dessa parte de não ser tão radical, eu não conseguia por um caminho, eu procurava outro. Se a empresa que eu estava, eu buscava e tinha várias situações, depois de sofrer bastante e tal, eu me botava no mercado de novo. Eu tinha um ótimo currículo, então tinha 5, 6, 7 anos de experiência, então outras empresas me contratavam e, puxa, eu ia ganhar mais, eu tinha um outro cargo, mas não demorava muito. Eu voltava para o meu outro modo de reclamar, de olhar que a fulana chegou depois, já ganhava mais e tinha mais reconhecimento. Ou seja, eu buscava a chance de ser feliz, conseguia, mas aquilo não me nutria por muito tempo. Será que você não passa por isso também? Talvez no seu relacionamento, talvez na sua carreira, talvez com a sua saúde. Tá reclamando, conseguiu, tomou um medicamento, ou foi no médico, ou foi numa terapeuta. Não, agora eu tô na pessoa certa. E daqui a pouco, você já tá reclamando da terapeuta, já tá reclamando do curso. Esse modo não nos leva para novos lugares. Esse lugar de radical onde eu olho só para dentro de mim, ele vai me deixar cada vez mais distante da felicidade. Então, o que faltava na minha vida que talvez possa, neste momento, ser o seu despertar? Será que a gente não está abrindo os olhos para ver a clareza do dia e continua olhando para o dia de ontem que não foi bom? Tá afirmando que vai ser um dia péssimo porque a agenda tá completa de compromissos que você assumiu, que tá na sua mão reprogramar, conversar, mudar. Será que você não tá exausta demais e só precisa de 1 ou 2 dias para respirar, para se conectar com coisas suas? Adoro comentários. A Elia trouxe aqui um, deixa eu ver aqui. Como é maravilhoso confiar nessa sabedoria interna. Exatamente, como é maravilhoso. Muitas pessoas, elas não estão doentes. Muitas estão, mas muitas estão cansadas, estão exaustas. A guerreira que não pode descansar. Quantas vezes esse despertar nos coloca assim, puxa, realmente, como eu já fui injusta com uma colega, fui injusta com meu chefe, fiquei comparando, me achando menor. E aí a vida vai acontecendo. Você parada no molde de reclamação ou você parada no molde de vou deixar ela fluir e trazer os ensinamentos como um professor amoroso, sabe? Vamos virar os olhos assim, ai, esse professor amoroso não tá muito amoroso não. Será que o professor não tá amoroso ou será que nós estamos no nosso modo de teimosia, no nosso modo de arrogância, no nosso modo eu sei, eu já estudei sobre isso, eu não preciso disso, né? Bom dia, a vida me ama e tudo fluirá na sincronia perfeita. Michele, me vejo assim, Pati, e com isso estou vivendo em salas de fisioterapia. Meu amor, eu te vejo. Eu te vejo e eu quero te dizer que se tem uma pessoa que pode mudar isso, sabe quem é? Olha aqui, ó. Você pode mudar isso. Pega um espelhinho aqui e começa com pequenas frases de dizer acolhimento. Primeiro, a nossa criança interior ferida, é ela que precisa ser vista. Então, olhe para ela
Pega um espelho de preferência. Se sair lágrimas, deixa sair. Essa criança precisa ser ouvida. Essa criança precisa ser vista. De repente, essa criança precisa ser acarinhada. Ai, lá na minha infância eu não era vista. Lá na minha infância ninguém me dava voz. Dê voz para ela. Dê voz para ela. Porque vivenciar essas salas de fisioterapia, e eu estou vivenciando isso aqui dentro da minha família, né? Não escolhe. A depressão ou a ansiedade, ela tá ali à espreita de quem sai do momento presente. O nosso despertar aqui e agora está sendo um convite, não seja tão radical. Eu sei que tem os perfis comportamentais e a pessoa, né, por exemplo, a fleumática, a melancólica, a pessoa que é melancólica, ela é excelente, ela é detalhista, ela é amorosa, ela é profunda, mas essa pessoa que é melancólica também, ela remoe porque ela busca o perfeccionismo e nada tá bom, e ela não se sente boa o suficiente e entra num lugar que daí nada tá perfeito, e aí o que acontece? De tanto ela sentir que não é boa, que não é perfeito, vem a vida para confirmar. Olha, tá vendo? Não foi mesmo bom. Quando você olha para a pessoa mais importante que existe, acolhe ela, diz, olha, tá tudo certo, vamos continuar. Ah, não ficou bom? Então vamos melhorar aqui, na próxima vai ser melhor. Para finalizar aqui, eu vou poupar um pouco a minha voz, que eu venho numa recuperação ainda essa semana, falei que a live vai ser curtinha. Mas vocês podem colocar aqui que a partilha, né? Você viu a Michelle colocou aqui, ela levantou a bandeira da coragem, da humildade e veio falar, me vejo nesse lugar. Quem mais? Eu pensei assim, até falei um pouco mais cedo, a Aline chegou aqui, falei assim, Aline, eu tava com um coração assim, sabe? Hoje eu vou cancelar a live, vou poupar um pouco a minha voz, vou me recolher. Esse final de semana foi tão assim corrido, mas eu pensei, alguém pode despertar ali, ou como muitas vezes eu vou despertar aqui. E aí eu ouvi meu coração, eu não vi o ego. Não, vai lá e faz que você... Não, eu ouvi o coração. Vai lá. Então, de repente, essa live para Michelle e para tantas outras Michelles que pode pensar assim, eu tenho agora. Para eu me distanciar dessa fobia, desse aceleramento que coloca o nome de ansiedade, ou daquela tristeza profunda, medo, mágoa que me paralisa lá pelo passado, eu vir para o presente. Então, para finalizar aqui, vamos fazer um exercício poderoso, gente, poderoso, poderoso. Acorda e já faz esse exercício. É a respiração Rá, que eu aprendi no Ho'oponopono. Aproveitando, de quinta a domingo, eu vou participar de uma imersão de 3 dias com a Regina Tavares, há muitos anos atrás, quando eu ouvi pelo Ho'oponopono, foi pela Regina. Na verdade, assim, uma amiga uma vez me passou as 4 palavrinhas e só falou, faça essas 4 palavrinhas de limpeza. Falei, eu fui fazendo, obedeci, porque é uma pessoa que eu confio, mas aí depois veio a Regina e trouxe mais informações. Então hoje eu acordei, fiz a oração do perdão, fiz a limpeza com o Ho'oponopono, entregando para a divindade tudo isso que vem afligindo, tudo isso que vem acontecendo, que está fora do meu controle, a saúde da minha mãe, a saúde dos meus irmãos, as pessoas que eu amo, passando por tantos desafios. Tá pesado, não tá fácil não, minha gente. Aqui também bate cada ondona, sabe? E lembra quando a gente era criança? Bate a ondona, a gente cai, toma um caldo e levanta. Às vezes a gente levanta com mais rapidez, né? Com agilidade. Outras nem tanto, mas a gente levanta. Então pega aqui, ó, pega na minha mão e vamos levantar, né? Vamos para esse dia, para essa segunda-feira, esse dia 24, como a Aline colocou aqui, a vida me ama e tudo fluirá na sincronicidade perfeita. A vida nos ama. Então, Michelle, pega esse espelhinho e olhe, sabe, com amorosidade, o que você precisa na fisioterapia? É o braço, é a perna, são os pés? Vamos lá, coloca pra gente, vamos fazer umas afirmações positivas, porque cada parte do nosso corpo está se comunicando. É o lado direito, é o lado esquerdo, né? Tem a nossa parte também sistêmica,
pai, mãe, nosso corpo tá ali, ó, o tempo todo sinalizando. Como disse a Hélia, vamos colocar ouvido para nossa sabedoria interna. Tati, como eu faço isso? Pega aqui a mão, faz aqui, ó, o símbolo do infinito, põe no colo, fecha os olhos. Vamos fazer 4 vezes. Você pode fazer ela completa 8, mas vamos fazer 4 vezes. Respire em 4. Segura em 4. E solta em 4, devagar. A respiração completa, ela faz um ciclo de 7. Pausa em 7, solta em 7. Respira em 7, pausa em 7, solta em 7. Alguns autores vão sugerir 9 ciclos, com 9 respirações, 9 pausas e 9 soltar. Faça o que o seu coração direcionar, faça o que você conseguir. Esse agora a gente vai fazer curtinho. 4. Eu vou ficar em silêncio para fazer minhas 2 últimas e vocês vão fazendo aí, tá bom? Percebe o seu corpo vai relaxando, ombro vai relaxando. Seu coração estava acelerado, ele vai acalmando, vai fazendo uma limpeza profunda, inspirando e soltando. Essa respiração rápida você pode fazer quando acorda, você pode fazer ao meio do dia, no final do dia. Tá sentindo uma dor? Concentra essa respiração. Vou fazer um exemplo, meu ombro, tá? Não tá doendo, mas vou colocar a minha mão aqui e vou levar amor. Vou imaginar uma energia rosa, do amor incondicional. Sentindo, ouvindo, o que ele tá me dizendo? Tá pesado, o fardo tá pesado. Será que o que eu tô carregando é meu mesmo? Sabe? Quando uma criança se machuca, o que a gente faz com a criança? A gente pega, ai, a mãozinha, dá beijinho, faz um carinho. Quando foi a última vez que você deu um carinho em você? Tá com o coração acelerado? Dá batidinhas, faça uma massagem, tá tudo bem. Eu tô sentindo que tá tudo bem, eu tô amparada, a vida flui. De repente, do nada, chega algo maravilhoso. Uma leitura, uma live, uma pessoa que vem te ligar. A vida nos apoia o tempo todo. Michele colocou aqui, vamos lá. Começou a coluna cervical, depois melhorou e veio faceiro plantar. E agora, ler no braço direito. Então, Michele, nosso lado direito está muito ligado com a nossa parte paterna, né? No pai. E eu gostaria que você, nessa meditação, nessa respiração, percebesse o que tá aqui de tão pesado aqui pro meu lado. A Louise Hay, nesse livro aqui, se você não tem, olha, você pode curar a sua vida. Eu sempre falo. No final aqui, ó, do livro, ele fala pra gente, tem algumas coisas que eu já sei de cor, a da coluna eu tô um pouquinho na dúvida, tá? A cervical é aqui a parte mais de baixo. Perceba, tá? Que pode fazer sentido, daqui a pouco às vezes não faz na hora, e de repente depois acontece de você entender. Vamos ver aqui. Eu acho que é sobre apoio financeiro, mas espera aí só um pouquinho, tá? A parte inferior das costas, ela diz aqui que muitas vezes está ligada à parte de apoio financeiro. Medo por causa de dinheiro. E vamos combinar, né? Quantos de nós passamos, e não é só na escassez, não. Eu trabalho, meu salário não tá dando conta para pagar. Eu tô passando. Minha irmã, ontem ela falou um valor. Eu nem vou falar aqui para vocês. Ela é funcionária pública, trabalha em secretaria de escola e tem passado por desafios estrondosos. E ela falou: esse mês eu gastei X, porque é perna, é pé,
é respiração, falta, dificuldade, resfriadão, depressão, tristeza. Quando ela foi ver, é muita coisa junto. Então, mas tem um fio que a gente puxa, né? A frase aqui, ó, eu confio no processo da vida. Olha, a Aline já deu o spoiler. Confio no fluxo da vida, confio no processo da vida. Tudo que preciso vem a mim. Eu estou segura. Ela já até colocou a frase aqui pra gente. Eu estou segura. Essa é a frase, sabe? Quando é uma questão sistêmica, daí já é assunto para uma sala secreta. Se você quiser, você me chama, a gente pode fazer uma meia hora de diagnóstico para olhar um pouquinho mais profundo, daí a gente dá um direcionamento, pode me chamar no direct ou no WhatsApp. A gente muitas vezes é entender, é tomar consciência, porque isso é só um corpo falando, ei, tem aqui uma coisa pra gente olhar. E a gente olha e tudo fica bem no nosso mundo. Olha aqui a Aline contribuindo. Cada dia uma sensação de aceleramento está passando e cada um vai encontrar um jeitinho que quando a gente acalma o coração, a gente ouve o nosso corpo e dá continuidade. A Aline tinha mesmo, e nós fizemos a Aura Master, já tem um pouco mais de um ano. A Aura Master é uma terapia de alívio imediato do Bruno Gimenez, e nós fizemos, e realmente, né, Aline, quando ela falou, gente, sumiu. A gente vem trabalhando isso há um ano e pouco, então assim, a dor ela não veio do dia pra noite, é um empilhamento de situações do dia a dia que puff, e aí a gente vai derrubando esses tijolinhos, né? Muitos de nós carregamos, e não só nosso, eu fiz um vídeo a semana passada, tá aqui no feed, falando sobre essa questão sistêmica. Tomar um golinho de água pra fechar a live, eu falei que ia ser rapidinho, né? Nossa. Vamos lá, mas a Michelle veio despertar e ela vai receber. E quem mais assistir depois no gravado, né? Se vocês quiserem, partilhem, manda. Vai ficar também salvo lá no canal do YouTube, no Cura e Energia. Se você não segue, vai lá, segue para prestigiar. Nós deixamos lá também. Quantas vezes a minha bisavó, tataravó, passou em momentos de guerra, as depressões que aconteciam pós-guerra, falta, dificuldade. Então, foi uma época muito desafiadora. Então, não tinha absolutamente nada. Então, as mães desesperadas não tem. Até o marido foi para a guerra, não voltou, voltou debilitado. Então, aquelas mulheres precisaram passar por desafios enormes de não ter nada, absolutamente nada. Vieram as avós ou as nossas mães e ouviu não tem. E aí vem a nossa geração. Nós já conseguimos, né, trabalhar, nós conseguimos fazer jornadas dupla, tripla, nós conseguimos aprender sobre isso, nós aprendemos sobre a nossa lealdade. Muitas vezes eu tô falando não tenho, não consigo, não posso pagar uma terapia, e você começa a cocriar isso. O dinheiro que estava na sua conta some. Então é assim, quantas vezes nós criamos pelo que estamos afirmando. E aí é isso que eu tenho trazido de despertar. Nós não somos nossas mães, nós não somos nossas avós. Eu honro e só sei que eu estou aqui porque elas fizeram o melhor delas. Graças a elas terem lutado, elas foram trabalhar, elas foram lutar pelos direitos, e hoje eu posso fazer as minhas escolhas. Mas eu não sou escassa. Eu estou num mundo, numa atmosfera abundante. Tem água, tem ar, tem plantas. Eu tenho uma sabedoria que me leva. E ainda que eu tenha alguma limitação, uma dor, um desconforto, às vezes me falta um membro no corpo, às vezes me falta a visão, às vezes me falta a audição, mas nós temos a capacidade de nos reinventar. Quantas pessoas fazem isso para nos mostrar? Ei, do que você está reclamando? Olha aqui, eu pinto, eu não tenho os braços, eu não tenho as mãos, mas eu estou pintando com a minha boca. Eu me comunico com meus olhos, mas tem pessoas que vão lá e se reconstroem. Dr. Joe Dispenza, no livro O Efeito Placebo, né? Você é o placebo, você é o placebo. Ele conta como ele reconstruiu a coluna dele inteira. Se ele sofreu um acidente, ficou sem andar, moeu toda a coluna dele, ele não passou por cirurgia, pelo poder da meditação, pelo poder de levar essa sabedoria. Não, meu corpo,
era um nada e se construiu inteiro, eu tenho células que sabem o caminho. Se você vai para casa de alguém, liga o GPS, você vai no caminho. Na segunda vez você não precisa de GPS. O seu corpo se construiu perfeito. É para a máquina ser perfeita. Deu alguma treta? Vamos resolver, porque ele sabe o caminho. É essa mensagem que eu tenho, essa mensagem que eu falo para mim. O que eu tenho hoje? Calma, eu sei o caminho para me curar. Vai ser com a Aura Master, vai ser com a constelação, vai ser com a mesa radiônica, vai ser com a presença. Eu sei que tem ferramentas. Barra de Axis, opa, não tô conseguindo receber, aplicar. Eu tenho várias colegas terapeutas sensacionais, amigas. Miga, preciso da sua ajuda? Marca um horário aí pra mim. Toda semana eu tenho a minha terapia. Então, assim, gente, é uma jornada, a gente só tá em evolução. Deixa eu vir aqui pra finalizar. Michele, de todo o meu coração, isso você pode afirmar que tem algo pedindo uma atenção sua, você já despertou, seja conversando comigo, seja conversando com uma terapeuta amiga, seja buscando mesmo essa sabedoria dentro de você, essa cura já existe e tá dentro de você, tá? Para, respira, se conecta. É parte financeira? Deixa eu destruir, descriar isso daqui, vou afirmar, eu sei que eu sou abundante, põe a mão aqui na coluna, né? Ler do lado direito, vamos lá, o que eu tô segurando demais que eu posso soltar, né? Gratidão, recebo, meu dia será maravilhoso. Vai ser essa luz que você vê em mim, ela é seu reflexo, ela tá dentro de você. Então vai lá, bom médico pra Aline, que seja uma segunda incrível para todas nós, que possamos receber com tudo de melhor que ela tem pra gente. Gratidão. Ju, tá salvo aqui, entra, eu falei que ia ser curtinha, acabou sendo direcionada para curas e para elevar nossa energia, então receba, leva as mãos aqui e receba tudo de melhor que a vida tem para nos oferecer. Gratidão, gratidão, gratidão.